Vamos começar? O pessoal vai chegando. Bom dia. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por um novo dia. Obrigado porque a tua misericórdia se renovou mais uma vez. Te damos graças porque estamos aqui reunidos em teu nome. Que através do teu Santo Espírito, o Senhor possa falar aos nossos corações, nos ensinando aquilo que precisamos aprender, Pai. Quebrando toda a nossa resistência, toda a nossa dureza de coração, nos dando corações ensináveis, para aprender a tua palavra e vivê-la, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, sobre isso a gente fala ao final, tá? Só para vocês já verem aí, tá bom? Uma surpresa. Bom, o nosso tema hoje é esse daí, como praticar a comunhão cristã. E eu confesso que foi um tema, quando eu fui escolhida, né? É Deus que trata a gente mesmo, né? Porque tem pessoas que quando tem um problema, e eu me incluo, quer fugir lá para a caverninha, né? Para ficar escondida, porque tem pessoas que amam a comunhão em todos os momentos difíceis, e tem outras que eu tenho problema nessa área. Então, quando eu estou com um problema muito sério, sofrendo, eu tenho mania de me afastar. E é tão bom quando a gente vê o amor de Deus trazendo pessoas, né, para perto que começam a conhecer a gente e vão sondando de forma não invasiva, mas com amor. E a gente sente esse cuidado de Deus, vai quebrando essas barreiras, essas resistências. Então, Deus falou muito comigo sobre esse tema e que possa falar com cada uma de vocês também. Amém? Nós vamos iniciar com esse versículo aí. Amados, amemo-nos uns aos outros. A minha voz, todo mundo está ouvindo? Tá bom? Tá bom. Amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E 1 João 4,20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É bem sério isso, né? A gente às vezes, né, eu amo a Deus. Mas e aí, como está o relacionamento com o seu irmão? Para a gente avaliar, isso é bem sério. E agora vamos destrinchar aí o primeiro versículo de João. Devemos amar o outro, né, como nós podemos extrair nesse versículo que nós lemos, porque o amor tem que ser uma prática habitual na vida daqueles que se dizem filhos de Deus. Precisa ser uma prática habitual, precisa viver o amor. Aqueles que nasceram de novo precisam viver o amor que recebem de Deus. O amor vem de Deus, então não tem essa de dizer, eu não fui amada pelo meu pai, pela minha mãe, então eu não posso dar amor. Não, porque esse amor é vertical, né? Deus nos enche do amor dele para que a gente possa transbordar esse amor. Então essa desculpa não cola para nós. Quem ama é nascido de Deus, porque na verdade Deus é a essência do amor, né? Todo amor vem dele, através dele, que nos enche. E quem ama conhece a Deus. Então, a gente recebe a natureza de Deus quando a gente é inserido na família de Cristo, né, da fé, com a conversão, e então a gente precisa desenvolver o amor, né? Não tem como escapar, não. E aí, baseado nisso, nesse amor, então nós devemos viver o quê? A comunhão. Então a comunhão, pelo dicionário, o que é a comunhão? Participação comum em crenças, interesses, ideais e comunidade. E do grego, koinonia, ela é compartilhar, ter uma parte em, participar de, associação, comunidade, companheirismo, parceria, participar com alguém, compartilhar, esse dicionário internacional de teologia do Novo Testamento aí do Colin Brown. Mas, na verdade, o que nós vamos falar é sobre a comunhão segundo a palavra de Deus, né? Essa lição ela tem por objetivo nos falar sobre a comunhão, a prática da comunhão de acordo com o nosso manual, que é a palavra de Deus. E então, o que é a comunhão?
segundo a palavra de Deus, né? Tem uma frase que diz que ninguém vence sozinho, né? A gente já ouviu essa frase, né? Todo mundo fala, ninguém vence sozinho, a gente sempre precisa das pessoas. Então, a comunhão é isso. A comunhão é a união de propósitos e interesses em torno de algo, né? Quando uma ou mais pessoas se unem para um propósito em comum, com um determinado objetivo. É viver com o outro gratuitamente na ajuda mútua, no verdadeiro amor. A grande preocupação de Jesus foi a comunhão dos santos, tanto que na oração sacerdotal ele pediu ao Pai, aí em 1 João, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Então a comunhão ela começa, né, entre pai e filho, vertical, e depois entre os irmãos para toda a igreja. Então essa comunhão, a nossa comunhão é com Deus, é prometida aos obedientes e também é com os irmãos em Cristo. E o Pai é a base da comunhão, e a comunhão também é recomendada pelo apóstolo Paulo, em Efésios 4, 1-3. Está aí, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por que uns aos outros está em vermelho? Porque todas as vezes que a Bíblia diz uns aos outros, ela está falando de mutualidade, do relacionamento entre os irmãos. Então vocês vão ver que todas as mutualidades vai estar destacadinho aí uns aos outros, que eu destaquei, tá? E então aquele que verdadeiramente nasceu de novo, né, aquele que realmente teve uma conversão genuína, ele entende que ele precisa estar em comunhão. Não tem como fugir. Esse negócio de, eu me converti, mas eu sou desviada, porque eu congrego lá em casa, lá eu e Deus é quem sabe da minha vida, isso não é bíblico. Hoje tá na moda isso daí, né? Eu sou desviada porque não gosto da igreja tal, nem do pastor, nem de ninguém. Todo mundo tem defeito, só a pessoa que não, né? Todo mundo tem, só a pessoa que não. Isso não é bíblico. Porque estar em comunhão é uma ordenança de Deus, não é se eu quiser, eu vou na igreja, né? Não é o ir à igreja, justamente porque Deus, Ele conhece as nossas limitações, Ele é perfeito e Ele nos une para estarmos na alegria e na tristeza. Então, por isso a necessidade da comunhão. E também quando nós estamos em comunhão, nós somos confrontados, né? Nas nossas mazelas, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Porque viver sozinho é fácil, ninguém confronta, né? Ninguém confronta, nunca vou saber onde eu estou errando, porque ninguém me confronta. Mas se eu vivo na igreja, se eu vivo em unidade, muitas vezes eu vou ser confrontado, eu vou ser magoado, isso serve para eu crescer, né? Isso serve para a gente poder amadurecer. Então isso é muito importante, e é uma ordenança de Deus. A igreja primitiva é um maravilhoso modelo de comunhão, né? Atos 2:42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações, ou seja, eles faziam tudo junto, eles estavam sempre em comunhão, eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles oravam juntos, eles aprendiam a palavra juntos. E é assim que nós devemos ser também. A Bíblia, ela nos ensina a praticar essa comunhão cristã. E essa prática da comunhão cristã, ela se dá através da mutualidade, né? A Bíblia chama de mutualidade. Que é essa característica quando a Bíblia diz uns aos outros, é a mutualidade. Então, o que é a mutualidade, na verdade? Mutualidade é a reciprocidade, eu dou para você e recebo de você, né? Eu sirvo você e você me serve. E assim, um vai servindo ao outro, um vai ajudando o outro, um vai amando o outro, um vai ajudando a carregar o fardo um do outro. É o dar e o receber. É isso que é a mutualidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos falar de algumas mutualidades que são exemplos, porque a Bíblia tem inúmeras, né? E, inclusive, domingo o missionário falou sobre isso também, né? Tudo a ver com esse tema, porque Deus, ele é perfeito, né? Ele faz tudo em harmonia, né? A palavra de Deus é assim. Então, a primeira mutualidade que nós vamos ver aí, amai-vos uns aos outros. 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus.
Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o amor, ele resolve todos os problemas, né? Ele resolveu o nosso problema, do pecado, né? Quando Deus enviou seu Filho, o único, unigênito, para nos salvar, morrer a nossa morte, né? Nós deveríamos morrer, mas Ele nos substituiu na cruz para que pudéssemos ser salvos. E a salvação é obra exclusiva de Deus, né? Nós não queríamos a Deus. Esse negócio que o homem busca a Deus, o homem tem sede de Deus, não. A Bíblia diz lá em Romanos 3:11 que não há um que busque a Deus. Então, nós não queríamos saber de Deus. Em Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Então, morto não tem vontade, morto não faz escolha. Então, nós não queríamos a Deus. Só que o Senhor, pela graça e misericórdia, Ele faz todo o processo, né? Ele nos alcança, coloca fé no nosso coração e transforma a nossa vida. Louvado seja Deus por isso. E se todos nós, na igreja, cumpríssemos esse mandamento do amor, não haveria necessidade de mais nenhum outro, né? Porque o amor, ele resolve todos os problemas, como o nosso problema do pecado, que foi o nosso maior problema. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13:13, né, que agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Mas, porém, o maior destes é o amor. Então, a Bíblia diz que o maior é o amor. E o amor é a preocupação de Deus no Antigo, no Novo Testamento, hoje e para sempre, né? Deus sempre nos ensina, através do nosso maior referencial, que é Cristo, né, o amor. A Bíblia inteira fala de amor, né? E de misericórdia, que é uma consequência do amor de Deus por nós. Então, o amor ao próximo é uma necessidade da igreja, é o que une a igreja, é a identidade do crente. Então, dizer, eu não consigo amar, então tem que rever. Se realmente precisa ter um tempo lá com Deus para poder ver como que está o coração, para que Deus possa fazer uma limpeza. Porque não tem como fugir. A gente precisa amar, precisa amar. E aí, João 13:35 diz aí, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então tem uma condição aí, se. Né? Então, como que a gente mostra para o mundo que a gente é discípulo de Jesus? Com amor. Então, por isso que a gente precisa avaliar que testemunho que a gente está dando para o mundo. Acho que o amor é a característica maior de Deus, né? Não é algo simples, né? Não é algo que... Não é um milkshake. Vou amar todo mundo, que delícia. Não é algo assim. O amor, ele precisa... Tá com humildade, eu preciso estar sempre me lembrando de que eu sou bem pecadora, sim, necessitada da graça, então eu posso amar o outro pecador também. Eu recebi amor, né? Sim. Eu acho que é nesse ponto que quem ama conhece a Deus, como você falou, porque eu preciso buscar em Deus a força para amar, para servir, para cuidar, para perdoar. Isso aproxima a gente de Deus, né? Porque o amor, ele é bem mais esforçado. A gente depende de Deus, a gente precisa reconhecer que a gente é todo. Acho que aí vem a avaliação, né, de ter que realmente, como o apóstolo Paulo falou, né, eu sou o maior dos pecadores. Eu acho que é isso. Quando a gente chega nesse ponto de entender que não é o outro, o pecado do outro, o que o outro está fazendo, mas é olhar no espelho, diante de uma oportunidade, muitas vezes, que a gente é ferido. Deus permitiu, então, peraí, ele está querendo tratar alguma coisa comigo, né? E a gente não pode achar que é obra do acaso. Não, alguém me feriu, Deus está querendo me ensinar. Então, eu preciso me colocar diante de Deus para entender aonde eu estou falhando. Porque a gente falha, irmãs, o tempo todo. A gente é pecadora, nós pecamos porque nós somos pecadoras, né? O problema não é pecar ou não, a gente vai pecar. A gente não deve pecar, mas a gente peca o tempo todo. Mas é se lavar no sangue de Cristo todos os dias, pedindo para Deus sondar o nosso coração e vendo quais as nossas pendências, né? E pedindo para Ele tratar. A gente precisa fazer isso diariamente, todos os dias, não é uma vez só não, porque a gente peca e esquece. Então a gente precisa da graça de Deus até para lembrar o pecado que a gente praticou e que a gente já esqueceu. Pastor Edson Naves, eu gosto muito dele, ele sempre fala, todo dia, vai dormir, Senhor, tem alguma pendência que eu tenho com o Senhor hoje? Palavras, pensamentos, atitudes, omissões, tem alguma coisa que eu fiz que te desagradou? Me mostra. E outro dia eu estava conversando com ele, foi interessante que quando eu comecei a fazer essa oração, parece que na hora você não lembra de nada. Não devo ter pecado. Só que daí no outro dia,
Você está fazendo as coisas diárias da sua vida. E eu perguntei para ele, falei, pastor, do nada vem. Ele falou, é assim mesmo, porque Deus é Deus. Não é na hora, né? Aí eu orei ali, mas aí Deus não me mostrou nada, então estou bem. Não estou bem, não. Ele é tão bom que ele vai mostrando aos poucos, né? Senão a gente não aguenta, né? Até o nosso pecado. Ele vai trabalhando, aí você lembra, nossa, eu fiz isso, gente, eu não lembrava. Então, a misericórdia de Deus é tão grande que traz à nossa memória o nosso pecado, para que a gente possa se arrepender, né? Deus é maravilhoso em tudo, né? Ele é perfeito em tudo. Segunda mutualidade, sujeitai-vos uns aos outros. Efésios 5:21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. NVI, tá? Que eu peguei, porque por temor, né? Tem outras versões que dizem no temor. Então, o que eu peguei aí foi NVI. Então, qual é o referencial aqui, o modelo, mais uma vez? Cristo, sempre Cristo, nosso referencial de sujeição. E o que Jesus Cristo ensina para nós, o maior exemplo de humildade, né, e de sujeição, Ele que nos dá. E nós podemos ver isso lá naquele episódio onde Ele lava os pés dos seus discípulos. E aí, eu fui ver que... Eu trouxe o livro pelo seguinte. Ontem eu estava assistindo uma live da Naná sobre os 10 mandamentos. Indico, super, muito boa, muito boa. A Lu sempre fala da Naná, né, e eu comecei a assistir, ela é uma linguagem muito prática, muito mulher, assim, né. E ela disse uma coisa que eu não sabia, o 8º mandamento diz não furtarás, né. E aí a gente acha, não furto, né, a gente não tem esse problema. Só que aí, quando ela foi explicar, então ela diz o seguinte, quando a gente faz, inclusive uma citação, que não é minha, uma citação, que eu nem lembro de onde é, por exemplo, mas se eu lembrar, eu tenho que falar sobre a fonte, senão eu estou infringindo o 8º mandamento. Foi um tapa na minha cara. Porque eu leio bastante coisa, eu nunca sei o que eu li de quem eu li. Então ela diz o seguinte, se você falou uma coisa que não é sua, você fala, olha, eu li em algum lugar, não lembro aonde, não sei de quem é o crédito do autor, mas nunca fale que é seu. Então eu trouxe o livro, porque eu não quero pecar. Aprendendo tem que viver, né? E aí, ele fala aqui sobre esse lava-pés. Pensa no pé, que o nosso pé, né, pezinho arrumadinho, bonitinho, limpinho, pensa no pé desses discípulos. Eles caminhavam naquelas estradas onde os animais também andavam. Pensa no pé. Todo mundo pensa no pé. É isso aí que você está pensando muito pior, porque acho que a gente não consegue nem imaginar, né? Então, quando Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, o livro diz assim, ao deixar de lado a sua vestimenta, Jesus estava assumindo o papel de servo. E como um servo, Jesus desceu ao chão para alcançar os seus pés. Certamente que a sala se encheu de constrangimento e embaraço, enquanto ele lentamente lavava os pés, um por um. Fazer aquilo era considerado um ato tão baixo que era até mesmo ilícito a um servo judeu realizá-lo. Não sabia disso. Ele deixou de lado a sua glória e tomou a forma de servo para limpar os pés dos homens que ele mesmo criou. Este é o Deus que Isaías diz que pode transformar rios em ilhas, é aquele que pode transformar as trevas em luz, é aquele que falou e as coisas vieram a existir. E esse mesmo Deus se ajoelha para lavar os pés de Tiago, João, André e até mesmo de Judas, o inimigo que estava pronto a entregá-lo às autoridades naquela mesma noite. Então, olha que atitude nobre, porque às vezes a gente fala, né, lavou os pés, mas a gente precisa trazer o contexto da época, né? O que foi lavar esses pés? Foi a atitude de maior humilhação, mas ele sendo Deus fez isso. Então, quem somos nós, né, para achar que a gente não tem que aprender a fazer a mesma coisa, né? Jesus é um exemplo de amor, de serviço ao próximo, de humildade, né? E a sujeição é sempre tratar o outro como superior. E como é difícil isso, né, irmãs? Como é difícil. Porque o relacionamento com Deus é assim, e aí a gente aprende que com os irmãos é assim, mas não é assim. Então eu tenho que colocar o outro superior a mim, então é de baixo para cima. E se cada um tratar o outro como superior, a gente não ia ter problemas, certo? Vocês concordam? Então a gente está falhando aqui. A gente está falhando. A gente precisa da graça para praticar essa mutualidade. Terceira mutualidade, perdoai-vos uns aos outros.
Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse versículo tem 3 qualidades aí que caracterizam o andar do crente habitado pelo Espírito Santo. Achei interessante quando o livro fala o crente habitado pelo Espírito Santo, né? Porque, na verdade, o crente ele é habitado pelo Espírito Santo. Porque quando nós fomos alcançados pela graça de Deus, o Espírito Santo, ele vem habitar em nós, é a porção de Deus em nós, né? Então, se não está habitado pelo Espírito Santo, precisa realmente rever, né? Se realmente teve uma conversão genuína. Então, Cristo é o nosso modelo maior, sempre é o nosso referencial. E aqui, talvez tenha pessoas que têm maior dificuldade com essa mutualidade, do perdão. Perdoar não é fácil. Perdoar não é fácil, dependendo do que aconteceu, né? A gente não pode... tem que perdoar, mas não é fácil. A gente precisa falar da verdade. Existem situações que magoam demais, que machucam demais, e às vezes é uma vida para poder perdoar. E perdão não é esquecer, né? Esquece quem tem Alzheimer, não é? A gente não esquece uma ofensa. Eu tenho que esquecer. Não, eu não tenho que esquecer. Só que aquilo não pode mais provocar dor em mim, né? É tornar a ofensa sem efeito. Então, por exemplo, eu tenho 1 milhão de cicatrizes, 1 milhão eu estou exagerando, tem várias cicatrizes na barriga, minha barriga é um retalho, várias cicatrizes de várias cirurgias. Hoje, elas não doem mais, mas elas estão aqui. E cada vez que eu olho para cada uma delas, eu lembro do que aconteceu. Mas elas não doem, mas elas não vão sair daqui. E toda vez que eu olhar, eu vou lembrar. Então, a ofensa tem que ser isso. É uma cicatriz que vai ficar talvez marcada para o resto da vida, mas ela não pode mais doer. E quando que ela não vai mais doer? Isso é um processo de Deus, né? Tem situações que demoram muito, tem situações que demoram menos, mas é um processo, é o trabalhar de Deus que nós precisamos nos submeter, né? Para poder perdoar. E o perdão, vamos ler aqui, Mateus 18, 21 a 35, para saber, mas eu devo perdoar 1, 2, 3 vezes, e depois eu não perdoo mais, porque a pessoa continua fazendo, então ela não se arrependeu, não é assim que a gente fala? Então vamos ler. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão, quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro achou que estava arrasando aí, né? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes ele saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. É de coração ainda, não é? Eu perdoo, mas que dentro está aquele negócio. É de coração. Não, é uma limpeza, é de coração. Então, a nossa dívida perante Deus, pegando essa parábola, era impagável, né? Como que a gente poderia pagar o preço pelo nosso resgate? Impossível, não tinha como pagar. E aí, quando a gente não perdoa alguém que nos feriu, numa atitude de rebeldia, porque mutualidade não é se você quiser, é uma ordenança de Deus. Então, quando eu não perdoo,
na verdade eu estou agindo com rebeldia, eu estou contra a palavra de Deus, eu estou agindo como esse servo, que não quis perdoar. Foi muito perdoado e não quis perdoar uma dívida menor. Então, para a gente refletir e lembrar que todas as vezes que alguém peca contra mim, o perdão é diante de Deus. Então, uma coisa que eu aprendi que para mim foi muito libertador, eu perdoo diante de Deus, eu e Deus. Então eu vou lá, Senhor, eu perdoo o fulano que me fez isso, eu perdoo, tira a mágoa do meu coração, limpa o meu coração. Entre eu e Deus, o perdão, vertical. O meu problema com o meu irmão é a questão da comunhão. E aí, se eu sou ofendida, eu posso ir até a ofensora, né? E dizer, olha, eu te perdoo pelo que você me fez. Ou então a ofensora vem até a ofendida, me perdoe pelo que eu te fiz. Isso vai restaurar a nossa comunhão, o nosso relacionamento. Mas entre eu e Deus já está resolvido. Porque o perdão, o maior ofendido, sempre que alguém peca contra nós, ou nós pecamos contra alguém, é Deus, sempre. É o primeiro e maior ofendido, né? Porque ele é santo, ele é justo. Nós somos pecadores, mas ele não. Então, é importante saber disso, que o perdão diante de Deus e depois, para restaurar relacionamento, é com a pessoa. Mas eu não tenho que esperar eu sentir que a pessoa está arrependida, porque senão eu não vou perdoar. Isso não é bíblico, eu tenho que perdoar. É uma ordem de Deus. Que está dizendo que se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. Quer dizer, isso é muito sério. Eu preciso perdoar, eu preciso diante de Deus, Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Sabe aquela coisa que às vezes a gente, Senhor, eu estou sentindo, né, aquele negócio aqui dentro, vontade de esganar, Deus sabe, né? Não precisa falar palavras bonitas, Senhor, eu amo aquela... Não, eu estou sentindo vontade de esganar, mas eu sei que preciso perdoar. A pessoa me feriu, mas eu decido perdoar, por quê? Porque o Senhor manda eu perdoar. Não é por ela, não é por mim, é porque o Senhor é Deus, o Senhor diz, então eu tenho que fazer. Então, isso é bem sério, irmãs, bem sério. Claro. Você falou de várias vezes, né, que Deus é perfeito, ele faz sem harmonia. Uhum. Tudo que você está falando já está vindo até de encontro com a minha devocional de hoje cedo. Amém. E o versículo que estava no devocional de hoje é aqui em 1 Pedro 2, 23, sobre Jesus. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Entregava-se a Deus. Deus julga com justiça, ou seja, Deus tudo vê. Pois é. Então, quando a gente for ameaçado, quando a gente for insultado, quando a gente for ofendido, a gente tem que lembrar o que Jesus faria naquele momento, ele não revidava. Sim. E aí a gente precisa entregar para Deus que Deus tudo vê e ele faz a justiça. É isso, ele é justo. Ninguém foge da justiça de Deus, né? Inclusive acrescentando a disciplina que a pessoa que fez alguma coisa, que ofendeu, merece, Deus é quem sabe, né? Deus é quem vai dar a disciplina, vai tratar. Ele não deixa impune nenhum pecado, né? Mas Deus, ele age com misericórdia. Muitas vezes nós não, né? Então, a gente precisa também ver isso. Às vezes a gente fica tão ofendido que alguém fez algo pra gente, e a gente não está entendendo que na verdade é o nosso coração que precisa ser transformado, né? Que Deus permitiu aquilo, e tudo que ele permite na nossa vida tem um propósito, né? A gente precisa ver isso. Não adianta achar que, a pessoa me feriu, mas por que Deus permitiu? Porque eu preciso ser tratada. Mentira. E diante disso, eu vejo também como que revela o coração da gente. A gente está ciente da revelação, né? Do nosso coração. De Sim. quanto a gente precisa ser transformado todos os dias. Não que a gente precise. As coisas têm que ser do jeito que a gente quer. Que amar a outra, a Mônica sempre tem que fazer o que eu quero. Porque ela tem que me amar. Não é uma obrigação de fazer o que a pessoa quer. Uhum. E fazer o que é certo. Isso. Às vezes um não é um grande conselho, é um grande lapidar das arestas que estão, né? Eu Sim. acho muito importante também a gente entender o tanto que a gente é egoísta também, de querer que o outro faça o que a gente quer. Uhum. Porque a obrigação é amar o outro. Não, às vezes não. Exatamente. E tem pessoas que são mais fáceis de amar, né? Outras são mais difíceis. Também tem isso. Mas tem que amar. Não tem, né? Não existe uma condição. Ame-se ou pode não amar. Não, tem que amar. E eu pedir perdão para uma pessoa, eu não vou entrar na casa naquilo que eu falei, a respeito do pecado. Não posso entrar em casa e dizer, olha, por isso, porque a outra pessoa não sabe. E Deus não sabe também.
Então, não é para entrar em Que detalhes. às vezes vira confusão, dependendo, né, do que foi. Outra mutualidade, levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu adorei esse desenho aí, porque eu acho que é o resumo mesmo, né? Não é um carregando, não é o pastor carregando, né, os fardos da igreja, mas é um ajudando o outro, que daí não pesa para ninguém, né? Eu carrego o seu, você carrega o dela, ela carrega o do outro. Então, realmente, é isso que é viver igreja, né? Isso é ser igreja. Então, os fardos é tudo aquilo que é pesado, que não dá para carregar sozinho, né? Não tem como, precisa de ajuda. E existem tantos fardos na nossa vida, né? Cada um com os seus, né? Enfermidade, aflições, tristeza, problemas, relacionamentos, traições, conflitos, enfim, tantas coisas, tantos fardos. Mas nós precisamos ajudar o nosso irmão a carregar os fardos. E aí vem esse livro de novo, esse livro é fantástico. Esse livro foi uma indicação do pastor Alexandre Sacha, que é irmão da Naná Castilho, né, ela chama. Ele é irmão. Eu estava assistindo ele é pastor da igreja Maranata de São José dos Campos, Batista. Eu estava assistindo uma live dele, ele falou sobre esse livro. E eu estava passando por uma situação e eu fui correndo comprar. E esse livro realmente mudou muito assim a minha forma de olhar para aqueles que estão sofrendo. O autor, ele tem uma doença crônica. Então ele fala muito sobre a experiência de vida dele, da família, da dificuldade da esposa, de lidar com ele, a igreja, porque ele é pastor. É muito bom esse livro, eu indico, muito bom. E uma coisa que me chamou a atenção é que muitas vezes a maneira da gente ajudar alguém que a gente acha que está ajudando é chegar e falar, né? A pessoa está sofrendo. Então a gente tem que ter muita sabedoria, muita compaixão do momento que a pessoa está passando, né? Porque às vezes, como o livro fala, né, dos 3 amigos de Jó, que chegaram quando Jó estava naquela situação, né, desesperadora, perdeu todos os filhos, todos os bens e a saúde, estava lá sentado na terra, se coçando, com aqueles cacos, né, que a Bíblia diz, para coçar sua pele. E aí, os 3 amigos de Jó, eles chegaram, e essa primeira parte desses 3 amigos, foi a única parte que eles acertaram, mas o que eles fizeram? Eles não chegaram falando no ouvido de Jó, por enquanto, né? Por 7 dias e por 7 noites, eles foram até Jó. Jó estava onde? No chão. Eles foram até Jó no chão, eles se sentaram do lado dele e eles ficaram por 7 dias, por 7 noites, chorando com ele, sem falar uma palavra. Tamanho era o sofrimento de Jó, a Bíblia diz isso, né? Lá em Jó, notei aqui, 2:12-13 fala sobre isso. Então, esses amigos, eles chegaram, eles viram, eles se compadeceram, e ali eles ficaram lado a lado. Né? Importante isso, por isso o livro fala, o livro chama lado a lado, porque muitas vezes vocês têm que estar ao lado, quando não tiver nenhuma palavra diante da dor que a pessoa está sentindo. Não adianta, gente, chegar e, eu já vivi isso, chegar, eu sei que você está passando, não sabe, ninguém sabe, porque a maneira de cada um lidar com a dor é diferente, por mais que tenha passado pelo mesmo problema, isso não traz consolo, e às vezes uma pessoa está destruída, e aí a gente, como crentes, o que a gente faz? A gente termina de destruir. Pastor Edson fala, a pessoa está dilacerada, o que você faz? Você pisa no pescoço dela com um salto fino ainda, você termina de matar, com palavras assim, Deus está no controle, Deus sabe o que está fazendo. Isso tudo é verdade, mas isso não é compaixão. O que você está querendo dizer para a pessoa? Que ela está sofrendo à toa? Então, a gente precisa entrar no mundo daquela pessoa para ter empatia, para ter compaixão. E aí, o autor conta aqui, que eu vou ler, que eu achei muito interessante, isso me comoveu muito quando eu li. Um homem que perdeu 3 filhos em diferentes momentos da sua vida, escreveu sobre o seu luto num livro que chama A Vista de um Carro Fúnebre. E ele conta, eu estava sentado, despedaçado pela dor. Alguém aproximou-se e falou-me sobre coisas que Deus faz, sobre o porquê disso ter acontecido, da esperança além do túmulo. Ele falava sem cessar, dizia coisas que eu sabia que eram verdadeiras. Eu estava imóvel e apenas desejando que ele fosse embora. E ele finalmente se foi. Outro se achegou e ficou do meu lado.
Este não falou nada, não fez perguntas. Ele somente sentou-se ao meu lado por 1 hora ou mais. Ouviu-me quando eu disse algo, respondeu brevemente, orou objetivamente e saiu. Fiquei comovido, fui confortado. Eu não queria que ele fosse embora. Então, isso é um tapa na nossa cara, né? Porque a gente tem essa mania de que não, eu preciso falar que Deus está no controle. Deus está no controle. Como esse senhor falou, ele sabia, não precisa falar para ele que Deus está no controle. Só que ele acabou de enterrar 3 filhos. O tamanho da dor, que dor é essa que eu não consigo imaginar. Nem quero conseguir um dia. Então, a gente precisa ter compaixão daqueles que sofrem, né? Ter compaixão, de muitas vezes não falar nada. Você vai no enterro, você não precisa ficar falando um monte de coisa. Aquela pessoa acabou de perder alguém, abraça. Chora com os que choram, a Bíblia não diz isso? E se alegrar com os que se alegram. Mas a gente quer falar, porque a gente tem que falar, porque a gente gosta de falar. A gente tem que falar da palavra de Deus, sim, mas a gente precisa ter sabedoria do momento de ouvir, do momento de falar e do momento de não falar, de chorar junto, né? Isso é empatia do corpo de Cristo, que a gente precisa aprender muito. Esse livro aqui é para a igreja. E olha isso, né? Então a gente precisa aprender. Aqui fala, tem vários exemplos aqui disso, da falta de compaixão, de como as pessoas estão lidando com a dor do outro dessa maneira, né? Com palavras prontas. O pastor Edson sempre fala, não é assim que se ajuda alguém, não é dessa maneira. Todas as vezes que ele me acompanhou nos meus maiores momentos de dor, ele sempre estava do meu lado, né? Ele nunca foi meu pastor, mas ele sempre, desde 2010, quando eu descobri o primeiro câncer, que eu me lembro quando eu descobri, né, acho que o meu marido ligou para meus pais, porque, né, você recebe uma notícia de câncer, em 2000, hoje não é mais, mas naquela época era uma sentença de morte. Então você já fica pensando, meu Deus, né, tem 2 filhos pequenos, como que vai ser? E eu me lembro que chegou lá em casa minha mãe, meu pai e o pastor, né, o pastor Edson, não conhecia direito, né, mãe? E ele, em todos os momentos, quando os meus tios faleceram, né, os irmãos, o pastor Edson estava sempre ali, aquilo me chamava atenção, né, de que amor é esse? Ele é de São José, tá? Ele era pastor deles, mas eu não era a ovelha dele, mas ele vinha. E ele vinha sempre, e da última vez quando teve a situação do assalto, né, que eu fiquei foi muito difícil para mim lidar com aquilo, ver seus filhos sendo amarrados ali, na ameaça de uma arma, e é muito difícil, eu fiquei foi bem difícil. E ele me ajudou. E ele veio e ele disse que ele ministrou muito, ele me ajudou muito no processo de dor. E então, assim, nem sei porque eu estava falando do pastor Edson, mas enfim, gente, o pastor Edson, ele me ajuda muito nesse sentido. Lembrei. E ele falou dessa empatia, de como você ajuda alguém, né? Não dá simplesmente para falar, olha, Deus está no controle, ele permitiu que isso acontecesse. Eu sei, ele permitiu que isso acontecesse. Ele permitiu que os bandidos entrassem lá em casa, assaltassem, mas ele não permitiu Deus não permitiu que nenhum deles tocasse em nós. Eles não machucaram a gente. Então, graças a Deus por isso. A gente precisa olhar para isso, precisa ver que Deus está no controle. Mas tem pessoas que quando vão tentar consolar a gente, elas machucam, né? E por isso que eu estava falando. Porque a maneira, muitas vezes, sempre tem um a mais. As pessoas sempre acham que elas sabem o porquê a gente está passando por um momento difícil. E ninguém conhece o coração de ninguém, irmãs. Ninguém. Só Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu ver a hora aqui. Oi, pode falar, dona Flávia. Em Mateus, tem uma passagem que eu, infelizmente, não me lembro a referência. Ela fala de cargas e de fardos. Então, no início, levai as cargas uns dos outros. No final, cada um leve o seu próprio fardo. Então, numa Bíblia que eu tenho em casa, eu sei que eu pus até uma interrogação, porque na minha cabeça, cargo e fardo era a mesma coisa. Então eu fui pesquisar e as cargas, elas são, se eu não estiver fazendo confusão, tá? Mas é assim, é coisa que a gente tem que passar e tem que levar. Então, um irmão ajuda o outro, como você explicou aí. Uhum. E o fardo é semelhante a um militar, por exemplo. Um militar vai fazer um serviço no campo, né? Na selva, algum lugar, ele tem que levar
o cinto cheio de coisa pendurada. Tem água, tem a ração que eles vão comer, tem os armamentos nas costas, tem a barraca. Então é um fardo pesadíssimo que leva. Mas o fardo, cada militar tem que levar o seu. Então o fardo, pelo que eu vejo, tem essa diferença. Aí os irmãos ajudam. Agora outros, a pessoa tem que passar. Então, se alguém quiser pesquisar o que eu estou falando, Interessante isso. se eu não estiver fazendo confusão entre o fardo e carta, mas tem esse detalhe que é bom a gente aprender. Tá em Mateus, a senhora... Mateus, Tá, vamos procurar lá depois. Vamos ver sobre isso, interessante. Né? Aí confirma, né? Isso. Para ver se eu falei certo. Tá bom. Tá ótimo, Ana Flávia. E agora nós vamos falar da última mutualidade. Orai uns pelos outros. Tiago 5,16. Orai uns pelos outros para serdes curados, né? Essa é a oração, na verdade, de intercessão, né? Orar em favor de outra pessoa. É uma ordem bíblica também, como todas as outras demais que nós falamos. Porque Jesus orou, né? O nosso maior referencial sempre Cristo, né? Ele orou pelos outros, ele orou por todos, né? Na verdade. E são tantas pessoas que precisam das nossas orações, né? Precisam de orações para tudo. Mas uma coisa interessante é que quando alguém pede oração para a gente, e essa pessoa não é ainda, né? Convertida, enfim, não conhece a Cristo, interessante orar pela salvação dela antes, né? Porque o maior milagre não é a pessoa ser curada, a pessoa ser, enfim, transformada, alguma situação que aconteça na vida dela, mas o maior milagre é o milagre da salvação, né? Que só Deus pode fazer. E como a gente não sabe, e a gente não tem que especular quem é e quem não é, né? A gente não pode se colocar no papel de juiz, então a gente ora pela salvação de todos. E, então, assim, como até a gente tem aqui na igreja, a Maju fala, né, todo mês, sobre o círculo da causa, né? Orar pelas pessoas mais próximas, orar para aquela pessoa que você ora há tanto tempo, né? Pedindo a Deus um milagre da salvação. Não desista de orar, não desista. E anote o nome dessas pessoas, para ter o hábito, né, porque às vezes tantas pessoas pedem oração, né, e a gente, vou orar, a gente acaba não lembrando. Então é importante anotar. E também fale para os irmãos de sua confiança, né, quem você confia, sobre seus desafios, sobre o que você precisa de oração. Porque isso também, quando a gente está passando por algum momento difícil, sabendo que tem alguém orando por nós, nos sustentando em oração, a gente sente, né, o amor de Deus, né, que nos une, esse amor de Deus. Isso é muito bom. E aplicações aí do nosso estudo. O crente precisa praticar a comunhão cristã, como nós vimos, né, não é não é se eu quiser, é uma ordenança de Deus. Essa comunhão é praticada através dos mandamentos de mutualidade, que aqui nós falamos de 5, que são exemplos, a Bíblia traz muitos outros. As mutualidades são mandamentos recíprocos de amor, ajuda, serviço e edificação. E os mandamentos de mutualidade são muitos e reconhecidos pela expressão uns aos outros. E aí, de que modo nós conseguiremos viver, né? Difícil, não é fácil. É fácil falar, né, que a gente tem que fazer tudo isso, mas e na vida real, na prática, como que é? Pela graça, irmã, sempre foi. E o pastor Edson, eu fiz um estudo de um discipulado, aí eu sempre falo dele, porque eu fiz um estudo de um discipulado profundo com ele, muito bom, e essa como chama? Essa significado aí de graça, eu achei muito interessante, porque eu sempre aprendi que graça é favor imerecido, né? E mas é muito mais, né? Ele diz, e eu não sei se isso é dele ou se ele pegou de alguém, tá? Então, não sei se isso foi ele ou se ele pegou, não me lembro. Então, ele diz que graça é o poder dinâmico de Deus, nos dado imerecidamente e que nos capacita a desejar e fazer o que devemos. Então, a graça nos dá condições de querer fazer o certo e de fazer o certo. Então, é muito mais amplo e complexo do que só favor merecido, né? Então, a graça, ela nos capacita. Então, se a gente buscar a graça, que é o maná de todos os dias, Senhor, me dá a graça, minha porção para hoje.
Nós vamos ser capacitados para poder agir do jeito que Deus espera de nós. Por quê? Porque se está na palavra de Deus, a gente tem que fazer e a gente consegue como? Através da graça. Amém? Então, coloquemos a comunhão em prática, irmãs. Acabei antes da hora, porque a Lu vai dar um recadinho. A Lu vai dar um recadinho para nós. Depois a gente ora. Pastora adicionada. O que ela fala dele? É porque aprendo muito com ele. Ele é um pastor muito, muito do meu coração mesmo, assim, da minha família. A gente tem uma história com ele, né? Minha mãe e meu pai, daí depois a minha irmã foi para a igreja, meu irmão. Eu não fui para a igreja lá, mas ele sempre caminha junto. Ela falou do livro, mas ela não leu o nome dele, né? Ah, eu não li? Aí pra você não furtar, Ah, eu não posso furtar, então lê. é Lado a Lado, de Dave Furman, tá? É, isso, nossa, agora... Irmãs, peraí. Onde? Não, peraí. Deixa eu só abrir aqui, sei lá. Já fui. Mas essa mesma Naná, Sasha, tem a Larissa Ferraro também. Tem muita gente boa na internet falando muita coisa boa. Pode se alimentar, além daqui. Sim, complemento. Além daqui, claro. Sempre, além daqui, lógico. Deixa eu falar para vocês, então, sobre o encontro de mulheres. A gente tá... antes de eu falar disso, Dona Flávia, é Gálatas 6, que fala sobre a farda, a carga, tá bom? É Gálatas 6. Então, quinta-feira agora, irmãs, a gente vai ter o último encontro de mulheres do ano. Então, o ano voou, passou muito rápido. A gente está preparando uma quinta-feira especial, né? E eu preciso fazer uma confissão. Depois que começou a Escola Dominical das Mulheres, o projeto da quinta-feira ficou um pouco atropelado, né, Mônica? A gente tinha tanto sonho de fazer dinâmicas e eventos e comemorações, e umas coisas diferentes, mas nós não conseguimos executar tudo isso. E aí a gente escolheu o principal, a palavra. Mas para encerrar o ano, a gente queria fazer algo mais especial, né? Então, estou lembrando vocês, hoje à noite o pastor deve falar de novo. Venham quinta-feira, 7h30. A gente reservou para essa quinta o 10º elemento daquele livro de design feminino, né? Então, quem vem falar para a gente não vou dizer, mas é alguém que ainda não falou, que vai trazer a devocional. E a gente vai ter dinâmica, a gente vai ter umas coisas gostosas para a gente participar. E por causa disso... Como o nosso objetivo é terminar às 9 horas, porque a gente abre a igreja só para mulheres, né? E a gente precisa voltar para casa todo mundo em segurança, nós vamos começar às 7h30 cravado, no sino, no cuco. Ele falou, a gente vai começar, tá bom? Então, se você não quer perder a dinâmica, a devocional, o nosso lanchinho, não se atrase, venha participar, vem celebrar com a gente esse ano, né? Que a gente passou mais tempo juntas, tá bom? Era esse meu recado. Vamos orar, então? Eu oro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Preciso fazer alguma coisa? Eu coloco no grupo de mulheres, se precisar de trazer alguma coisa. Todo mundo está naquele grupo, né? De mulheres da igreja. A gente vai combinar direitinho? A princípio, não. A princípio, a gente... Porque não vai ser uma recepção de hotel, tá, irmãs? Algo simples, mas pra gente estar junto. Acho que estar juntos vai ser... precioso, tá? Mas se a gente pensar alguma coisa para vocês trazerem, eu coloco lá. Qual é o nosso receio quando a gente fala em trazer? Eu sei que a igreja é muito... Vocês são especiais demais. A gente lança alguma coisa, 200 mensagens brotam no meu celular, as pessoas se ajudam, vocês são assim, isso é muito precioso. Mas a gente tem um pouco de receio de, às vezes, colocar lá, traga alguma coisa, e às vezes a pessoa não vem porque ela não conseguiu providenciar ou alguma coisa, ou porque às vezes está apertada, ou porque às vezes passou um dia correndo, então a gente fica nesse receio, tá bom? Então é por isso, o mais importante é que você venha. É importante falar também assim, vai começar às 7h30. Tem, agora, quem tiver problema com horário de trabalho, pode sai mais chegar, tarde, isso, venha mesmo assim, venha mesmo assim, venha mesmo assim, isso mesmo. Lu, vamos orar então, irmãs? Para terminar a aula de hoje, né? Senhor, muito obrigada por esse dia. Como é bom
estar diante da tua palavra e ver o Senhor tratando o nosso coração e nos revelando o caráter de Cristo e quanto a gente precisa desse caráter sendo lapidado em nós, Deus. Mas muito obrigada pela graça, esse combustível que o Senhor preparou para nos ajudar a melhorar esse amor, esse perdão, essa compaixão, esse servir uns aos outros, sujeitar uns aos outros. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a colocar isso em prática, porque de fato isso vai nos levar a conhecer mais do Senhor, porque o Senhor é assim, o Senhor age assim, o Senhor faz isso por nós. O Senhor não pede que a gente dê a ninguém nada daquilo que diferente do que a gente já recebeu do Senhor em quantidades enormes. Obrigada, Deus, muito obrigada. Fala conosco ainda à noite e nós te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém.